aguardando essa movimentação da CBF, do presidente Edinaldo Rodrigues, para saber quem vai ser o novo técnico. Desde que o Dorival saiu, a seleção anda meio quietinha e a CBF anda meio quietinha, analisando nomes. Teve gente que já se ofereceu, Jorge Jesus, por exemplo. Edinaldo, por enquanto, está quieto. Qual que está sendo a postura do Edinaldo nesse momento? E será que ele vai dividir essa decisão com os seus pares? Ou ele, que é um cara centralizador, né, vai tomar essa decisão, ele com seus botões, vamos dizer assim? O normal do Edinaldo, digamos assim, para tudo. Para decidir o pagamento de alguma notinha de 50 centavos ou para decidir um novo patrocinador e um novo técnico, é centralizar todas as decisões. E ele sempre foi muito criticado por isso. Sempre teve problemas com isso e problemas com outros diretores, inclusive, que já estiveram por lá em diferentes áreas. Sempre foi uma questão. E agora vive esse momento, o momento que está todo mundo só de olho no que ele vai fazer, em como ele vai se comportar. Quando ele demitiu o Dorival, havia uma expectativa para saber se ele ia demitir junto o Rodrigo Caetano ou não. Porque a gente sabe que o Rodrigo e o Dorival tinham muita proximidade, eram dois caras que estavam sempre juntos pela necessidade da função ali. Aí a gente ficou na expectativa. O que o Edinaldo lê? Como ele lê a posição do Rodrigo Caetano ali? Se você, a partir do momento que o presidente da CBF decide manter o diretor de seleções por lá, a gente imagina que ele vai colocar o Rodrigo neste processo para escolher o novo treinador. É o normal da coisa. Só que tem muita gente desconfiada que ele vai realmente colocar o Rodrigo nesse processo. Tá todo mundo de olho para saber se ele realmente vai. O ritmo da seleção é outro, né? Como treinador, a gente viu o Fluminense demitindo o Mano e uma semana depois já está escolhendo, porque tem jogo, porque a temporada não para. O próximo compromisso da seleção é em junho. Então, por enquanto, não tem nada acelerado. Tem os nomes de sempre, que a gente sabe. Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Jorge Jesus, são os três. Tem o zoom de Mourinho para a pauta. E todo mundo fica, será que o Edinaldo vai tirar alguém da cartola ou vai realmente dividir essa função? E está todo mundo esperando. Por enquanto, o Rodrigo, o Juan, que continuaram, eles estão lá já com partidas designadas para eles acompanharem em loco, que é um trabalho já que a CBF concretizou, já como uma tradição. Mas está todo mundo bem desconfiado se o Edinaldo vai realmente dividir essa função. E tem gente falando que, dependendo de como ele se portar, ele escolhe o técnico e no dia seguinte ele perde o resto do departamento de futebol, dependendo de como ele conduzir esse processo de escolha de treinador. Então a gente tem que ficar de olho, cenas dos próximos capítulos virão. E sabe que me falaram esses dias, que para mim é uma informação interessante, que muita gente dentro da CBF, quem fica ali muito próximo ao presidente Edinaldo, que às vezes dá até um pitaco ou outro, por mais que ele tenha esse perfil centralizador que o Danilo está falando, mas teve uma pessoa que é próxima ao Edinaldo e falou assim, presidente, Mourinho, dá uma olhada no Mourinho. Pô, o Zé Mourinho tem a cara do Brasil, é um cara que, né, consegue ali trazer, seria uma grande novidade, é um cara que todo mundo tem um respeito aqui, é um cara sangue quente, pô, tiraria todo mundo da zona de conforto, dá uma olhada, custa nada. Então uma pessoa próxima ao Edinaldo deu esse toque. Imagina o tanto de conselho que não chega nessa hora, né? Vem aqui, ó, faz isso, faz aquilo, já pensou? Se na vida dos outros a gente já dá pitaco, né? Imagina o presidente da CBF. Vamos ver como é que ele vai administrar isso tudo. Mas será que vai demorar muito, Danilo? Pensando aqui, tem essa margem mesmo, a gente só tem jogos agora da Seleção Brasileira na data FIFA de junho, mas a Copa está se aproximando, é um ano praticamente. E a gente já perdeu um bom tempo esperando o Ancelotti, que não veio. Ele não está com pressa, mas também não dá para ficar tão tranquilo assim. A principal preocupação para a definição de quem vai ser esse novo treinador é acertar, já assinar algo, nem que seja assim, ó, eu vou trabalhar no meu time aqui até maio, vamos supor. Estou dando um prazo qualquer, mas que tenha algo no papel seja super mundial, e definido, mas que seja, mas que tenha algo definido, essa é a preocupação que tem. A compreensão da CBF de que não há risco nenhum de o Brasil ficar fora da Copa do Mundo, não tem a menor chance disso acontecer. Então, eles não estão tão preocupados nesse aspecto assim. Eles estão mais querendo ter uma certeza, algo assinado no papel. E aí, de novo, a gente fica o dia inteiro... Eu quero muito interromper o Danilo só para mostrar a Isa ali mexendo nos cachinhos do trabalhozinho, né? Não, volta, Isa.
Aqui, ó, vamos mostrar aqui o Hernan. Olha os bastidores desse programa. Momento cafuné. Olha o momento em que os caixinhos de André Hernan são organizados pela Isa. Pronto. Isa, nossa maravilhosa. Aí, ó, momento cafuné. Ah, Isa, eu só te coloco em maus lençóis, hein? Insta da Isa, por favor. Ah, Isa, por isso, a gente fica com esses looks bonitos, a gente fica aqui todo mundo arrumado por causa da Isa. Danilo, me perdi aqui, onde é que você tá? Não, então, e aí a ideia é isso, ter algo certo para não precisar correr esse risco que correu com o Ancelotti, ter uma data definida e aí estão trabalhando com esses nomes. Só que todo mundo fala e todo mundo que você tenta conversar e esse histórico e essa atuação, o jeito de atuar do Edinaldo, sempre leva, e no final da ligação, no final da mensagem, sempre tem, mas você sabe como ele é. Você sabe como ele é. Ele pode aparecer com alguma coisa nova aqui amanhã, ele pode aparecer com alguém fechado sem consultar ninguém. Então tem sempre esse trabalho. Ah, não, sai num lugar, ó, o nome favorito é tal. E aí você fala, ó, mas você vai e aí liga. E aí, é isso mesmo? Então, tem esse papo, mas ele também está conversando ainda com o Ancelotti. Tem esse papo, mas ele ainda está... E aí teve esse zum do Mourinho, que eu disse aqui, que o Hernan também já ouviu algo parecido. Então, olha, nada melhor como um programa diário com o de primeira, para a gente poder todo dia falar sobre o tema. Sobre a cabeça do Edinaldo. O que se passa na cabeça de Edinaldo Rodrigues? É a nossa grande dúvida aqui. Muito palmeirense vai ficar bravo comigo agora, mas o meu nome, eu de olho fechado, se eu fosse o Edinaldo, eu pego o telefone, ligo para... Aliás, essa relação está cada vez mais próxima. Lua de mel. Entre Super. Leila Pereira e Edinaldo Rodrigues. Ó, depois do Mundial, já faz a comissão técnica trabalhar aqui, já faz a convocação. Abel Ferreira, técnico da Seleção Brasileira. Eu não teria dúvida. Para mim, seria o principal nome. Mais do que o Jorge Jesus? Mais do que o Jorge Jesus. O Abel sempre se esquivou dessa história, né? Ele nunca se colocou para jogo. Você acha que hoje ele teria um entendimento diferente, Danilo? Aqui. Não sei se é informação, se é percepção. Será que o Abel toparia esse desafio de seleção brasileira? É difícil, né? Eu acho que é difícil ele recusar, mas ao mesmo tempo é difícil a gente ter a certeza de como ele se portaria. O que eu acho é que ele talvez não seja tão respeitado pelos caras que vêm lá de fora como a gente tem na nossa cabeça. O tamanho que ele tem lá fora não é o tamanho que ele tem pra gente. Então, assim, aqui. O Vini Júnior, o Rafinha, os caras não vão olhar pro Abel e falar, olha que chegou é o Abel, sabe? Mas olhava pro Dorival? Não. Não, pois é, mas ia ver o resultado que teve o Dorival, entendeu? E, infelizmente, a gente tem que entender que hoje a seleção brasileira, o vestiário da seleção brasileira, ela precisa talvez de um nome que chegue e fale assim, olha, eu sou o treinador, as coisas aqui vão funcionar desta maneira, assim, assim, assado. Eu não sei, eu não estou dizendo que não, eu só tenho dúvida se o Abel chega desse tamanho num vestiário para comandar um atacante do Barcelona, um atacante do Real Madrid, o outro do Real Madrid. Eu tenho minhas questões, meu ponto, e como seria o dia a dia do Abel numa seleção brasileira, que a gente sabe muito bem, isso a gente serve para todo mundo, serve para o Tite no caminho inverso, quando ele sai de um dia a dia e tem que ir para o dia a dia do Flamengo, que é segunda a segunda. Então eu tenho essas questões, assim. Eu também tenho essa mesma questão com o Jorge Jesus, por motivos diferentes. Por conta do Neymar, da influência do Neymar, e do quanto ele realmente é respeitado. Já se for o Ancelotti, por isso que para mim o meu nome favorito é o Ancelotti, é o tipo de cara que chega ali e no meio da preleção fala, vocês dão licença que eu vou acender meu charuto, mas enquanto isso vocês falam com meu filho aqui que ele vai ensinar o que vocês nem precisam fazer na defesa. E o Ancelotti vai fazer o que quiser. Eu acho que a seleção precisa de um cara desse tamanho. Do Ancelotti. Pensando Mourinho, por aí, não pode ser já nenhum brasileiro. Pode ser Mourinho, Klopp, Ancelotti. Para mim, Jesus O conselheiro do Edinaldo acho que tem razão. Olha pro Mourinho. Mourinho é uma boa também. Falando do Mourinho, ele causou uma polêmica aí. Nossa, Vamos é verdade, ele colocar na apertou tela. o nariz do cara lá. Hoje ele é técnico do Fenerbahçe. Ele beliscou o nariz do técnico do Galatasaray, do técnico adversário, o Camburuk, depois da eliminação na Copa da Turquia. Foi uma confusão que começou ainda no campo, 3 jogadores expulsos no final da partida, foi uma confusão danada. E a partida terminou 2-1 para o Galatasaray. E o técnico? Olha só, é esse o técnico que tem o tamanho que os agora, o técnico que tomou apertão no nariz, precisava rolar desse jeito? Meteu um Daverson, né? Foi a brasileira, hein? Foi pênalti a brasileira. Não, ele meteu um Daverson ali desnecessariamente, né? Não tô dizendo que o Mourinho tá certo, pelo amor de Deus, mas, pô, apertou o nariz, ele sentiu a perna. Nunca vi isso. Que loucura. A gente acha que é só futebol brasileiro, aí, ó, acha que é só jogador brasileiro que faz esse tipo de coisa. Ah lá, gente, que pataquada, hein?
Dos dois. Bom, bora voltar aqui? Tem mais mercado da bola, vamos caminhando aqui. Se quer saber mais sobre o mundo no futebol, se inscreva no canal Bastidores da Bola